Bom, vamos continuar o que nós não terminamos na aula passada. Oração e período. Vamos relembrar então, né? Frase é um enunciado com sentido completo e pode ser dividida em dois. Frase nominal, que não tem verbo, e a frase verbal, aquela que tem verbo. Quando a frase é verbal, ela é classificada como oração. Cada verbo é uma oração. Se eu tenho um verbo principal, ela é uma oração. Ou se eu tenho uma locução verbal, que é o verbo auxiliar mais o verbo principal, também é considerada uma oração. O que falta agora para a gente é a classificação dessas orações, né? As orações, então, elas são classificadas em duas, coordenadas e subordinadas. Mas fiquem calmos, porque eu não vou me aprofundar nesses dois temas, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender o que é uma oração coordenada e depois entendermos o que é uma oração subordinada. Então, oração coordenada é aquela que está ligada pelo sentido. Se eu separar essas duas orações, que normalmente vem duas orações, elas estão ligadas apenas pelo sentido, porque sintaticamente elas são muito independentes. Eu coloco uma numa linha e a outra na outra linha, e eu tenho orações independentes. Uma não depende da outra para dar sentido, né? Por isso que elas são ligadas, às vezes, apenas por vírgula. Se aparece uma palavrinha, também é para ajudar a ligar uma oração a outra apenas pelo sentido mesmo, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos delas. Oração coordenada, então vamos lá. O aluno acordou cedo e começou a estudar. Primeira coisa que a gente deve fazer é encontrar os verbos, ou o verbo, né? Mas como a gente está trabalhando com orações coordenadas e subordinadas, então com certeza eu terei dois verbos. Um para cada oração. O aluno acordou cedo. Eu tenho o verbo? Tenho o verbo acordar aí, né? Acordou é o verbo. E começou a estudar. Começou também é o verbo começar. Então, eu tenho duas orações. Eu vou dividi-las. Vou colocar uma em uma linha e a outra na outra linha. Fazendo assim, para entender se elas têm um sentido completo ou não, se uma depende da outra. Então, vamos lá. O aluno acordou cedo. Dá para entender? Sim, dá para entender perfeitamente. O aluno começou a estudar. Dá para entender essa frase? Dá sim. O aluno começou a estudar. Tá ok, né? Então, as duas, separadamente, elas têm sentido completo. Uma não depende da outra para existir, para dar o sentido, certo? Vamos a mais um exemplo. Meu filho quer trabalhar e estudar. Meu filho quer trabalhar. É uma oração. Quem é que quer estudar? Não é meu filho? Não é o mesmo sujeito para outra ação? É. Então, meu filho quer trabalhar é uma oração, meu filho quer estudar é outra oração. Observem que o verbo ele aparece aí, quer estudar. Eu tenho dois verbos, né? O verbo auxiliar querer e o verbo estudar como verbo principal, tá bom? Aí, então, eu tenho uma locução verbal, na verdade, eu tenho duas locuções verbais, ok? Entenderam? Se vocês têm dúvida, anotem no caderno e no chat, então eu respondo as dúvidas de vocês. Vamos às orações subordinadas. Fácil de entender também. Vamos lá. Se na oração coordenada, uma não depende da outra para existir, para dar sentido, na subordinada, o próprio nome já diz. Uma é subordinada à outra, uma é dependente da outra, uma completa o sentido da outra, ok? As orações subordinadas, elas têm algumas classificações. Nós também não vamos nos aprofundar nessas classificações, tá bem? Então, a classificação dela é substantiva, adjetiva ou adverbial. Não se preocupem, nós não vamos entrar nesse assunto agora. Então, vamos aos exemplos. Exemplo de oração subordinada. Então, eu tenho, ninguém sabia que você chegava hoje. Cadê os verbos? Vamos lá. Sabia é um verbo e chegava é outro verbo, certo? Então, eu tenho duas orações.
O que vai dividir uma oração da outra, o obstáculo que eu tenho aí entre uma oração ou outra, que é aquela coisinha chamada conjunção, que nós vimos numa outra aula sobre coerência e coesão, lembra? Então a gente tem uma coesão aqui, não é isso? A conjunção faz parte de coesão, certo? Só para a gente relembrar e intertextualizar uma coisa com a outra, tá bom? Então, ninguém sabia é uma oração. Ninguém sabia. Se eu chego para vocês e digo, ninguém sabia. Dá para entender? Ninguém sabia do quê? Na verdade, eu quero saber o que ninguém sabia. Então, essa oração faz falta. Ela está no sentido incompleto aqui, certo? A outra oração. Você chegava hoje. Você chegava hoje. Estou falando para alguém isso, né? Você chegava hoje. Dá para entender? Até dá para entender, mas assim, precisa de uma certa dificuldade para poder entender, não é verdade? Então, uma depende da outra para poder entender. Ninguém sabia que você chegava hoje, aí sim eu entendo o que ninguém sabia, não é verdade? Então, aí a gente chama de oração subordinada. Vamos a mais um exemplo. A professora insistiu muito em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Vamos lá. Cadê o verbo? Insistir. Os alunos tivessem aulas, certo? Tiver e insistir. O que faz uma oração ser ligada a outra oração? O quê? Então, até aqui eu tenho uma oração. A professora insistiu muito em. E depois eu tenho que os alunos tivessem aulas de recuperação. A professora insistiu muito em quê? Não dá para saber se eu parar apenas aí. Na verdade, se eu parar aqui, ó, não dá para saber, certo? Agora, que os alunos tivessem aulas de recuperação, eu até entendo que eles queiram aulas de recuperação, ou quisessem aula de recuperação, mas esse verbo teria que estar em outra conjugação, certo? Então, por isso que faz essa oração, ela ser subordinada. Porque uma oração depende da outra para dar o sentido completo, para dar o sentido de um enunciado, não é isso? De uma frase verbal aqui no caso, não é verdade? Tudo bem para vocês? Então vamos lá. Nós falamos então de frases, falamos de orações e agora vamos falar de período. Período é fácil, gente. Vamos lá. Período é uma frase. E aí, então, eu tenho o período simples ou o período composto. Então, muito fácil. Vamos lá. Período simples. Quando eu tenho apenas um verbo, é um período simples. Então, por exemplo, eu visitei minha tia ontem. Cadê o verbo? Verbo visitar, certo? Visitei minha tia. Fomos ao shopping. Fomos é o verbo. Então, eu tenho apenas um verbo em cada uma dessas orações. Então, aí, nesse caso, eu tenho um período simples. Tudo bem? Período composto. Já o nome diz. Composto, então, é mais de um. Ok? Eu visitei minha tia, mas meu tio não estava em casa. Quantos verbos eu tenho? Eu tenho o verbo visitar e eu tenho o verbo estava. Olha aqui, o verbo estar. Eu tenho dois verbos. E por isso, então, eu classifico este meu período, essa minha frase verbal, período composto, certo? Fomos ao shopping e comemos um delicioso lanche. Fomos é um verbo, comemos outro verbo. Se eu tenho dois verbos na mesma frase, então eu tenho um período composto. Tudo bem? Vamos lá. E eu tenho, então, já que nós vimos orações coordenadas e orações subordinadas, então eu também consigo fazer aí a classificação desse período também composto, se ele é por coordenação ou se ele é por subordinação, não é verdade? Então, eu fui ao Rio de Janeiro e vi o Cristo Redentor. Vamos separar as orações para ver se ela é coordenada ou subordinada. Eu fui ao Rio de Janeiro, dá para entender? Dá. Muito bem. Vi o Cristo Redentor. Quem vi o Cristo Redentor? Eu, não é isso?
Não é o mesmo sujeito para outro verbo? Não é a mesma pessoa que pratica a ação de ir ao Rio de Janeiro e ver o Cristo Redentor? Então, se eu consigo separar essas duas orações e entender sozinha cada uma delas, então eu tenho uma oração, um período composto por coordenação. Tudo bem? Isso aqui eu não vou cobrar nos trabalhos que a gente vai fazer em breve ou numa prova. Vou cobrar apenas como um período composto, período simples, tá bem? Mas é importante que nós saibamos a classificação desses períodos. Período composto por subordinação. Subordinação é quando eu separo as orações e uma depende da outra, né, para dar sentido. Não visitei a Biblioteca Nacional, eu entendo. Estava uma fila enorme para entrar e eu te pergunto, onde estava essa fila enorme para entrar? Não é verdade? Então, se eu separo as duas orações, uma eu tenho sentido, mas essa daqui, ela não me dá um sentido completo, porque eu não sei entrar aonde, não é verdade? Tá bom? Então, eu tenho um período composto por subordinação.